Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz,
amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa noite de alegria, de luz, de congraçamento de corações, onde nós estamos encerrando esse mês
do 25º aniversário do Centro Espírita Chico Xavier, com muita alegria e com muita gratidão no nosso coração. Nós começamos o mês falando de gratidão e de alegria, e nós vamos encerrar e continuar o nosso trabalho dentro dessa proposta de gratidão e de alegria. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão conosco, e vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube. É muito bom sentir a companhia de vocês, virtualmente, mas nós estamos unidos pelo coração. Então, para nós iniciarmos o trabalho dessa noite, a Bruna vai fazer a poesia inicial. Boa noite a todos. Boa noite. A poesia de hoje chama-se Espiritismo, por Casimiro Cunha, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além-Túmulo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É um templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto da verdade e da bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, agora nós vamos orar. Esse é um momento importante para que a gente inicie esse trabalho. As músicas, a poesia e agora a nossa ligação com o mais alto. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, rogando as bênçãos para a tarefa dessa noite. Abençoe-nos, Senhor Jesus, para que possamos entender as lições que os Espíritos bondosos, através do nosso companheiro Tassiro, vai trazer para nós nessa noite. Abençoe a todos nós que aqui estamos. Abençoe aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. E abençoa também aqueles que assistirão posteriormente a esse vídeo, para que todos sejam alcançados pela sua luz e pela sua misericórdia. Nessa noite, Mestre querido, nós pedimos as bênçãos para o nosso irmão Tassiro. Que ele seja inspirado, que ele seja protegido, que as suas palavras sejam claras e que possam tocar os nossos corações. Que possamos sair daqui um pouquinho mais esclarecidos e que esse esclarecimento, essa lição, possa nos auxiliar nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas que precisamos fazer na vida. Ajude-nos, Senhor, fique conosco, nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Então, é com muita alegria mesmo, que todos nós estamos aqui recebendo o nosso irmão Otacílio Rangel. O Otacílio é uma pessoa importante na vida de muitos de nós aqui. Essa casa tem um vínculo forte com ele, porque em muitos momentos ele esteve conosco, em muitos momentos ele nos auxiliou a tomada de decisões que precisávamos ter, sempre com a sua bondade, com a sua generosidade. Então, é uma honra muito grande, Otacílio, receber você nessa noite, é uma alegria, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho,
Eu percebi ali pelo chat as pessoas também mandando abraço. Então, que nós possamos fazer dessa noite uma noite assim abençoada, que nós possamos levar, né, para a semana, para o mês, as bênçãos que vamos recolher nesse momento. Otacílio, seja bem-vindo e a palavra é tua. Bruna, desliga o teu, por favor. Fica sentado. Você que sabe, você quer ficar de pé? De pé? Eu tiro as cadeiras para você. Eu sou baixinho, então vou ficar de pé para vocês me verem. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer do fundo do coração a generosidade de vocês em me acolher aqui com tanta fraternidade, com tanto carinho. Eu fico realmente emocionado de poder ter a atenção e a amizade de todos vocês. Essa casa é uma casa abençoada que começou a tarefa dela 25 anos atrás, de forma simples, mas com decisão. E por isso cresceu. Uma vez, numa reunião mediúnica, eu ouvi de um espírito uma frase que eu guardo comigo desde os meus 21 anos, né? Quando eu estava nessa reunião. E esse espírito disse assim: Otacílio, aquilo que nasce para crescer, cresce, porque tem as raízes no mundo espiritual e faz parte do plano mais amplo de crescimento em benefício do nosso planeta. E essa casa é uma casa assim. Nasceu para crescer e cresceu. E atingiu a fase adulta e realiza um trabalho que Santos não pode dispensar. Isso é muito importante que a gente compreenda isso e lembra que fazer parte dela é uma oportunidade de trabalhar para o nosso próprio crescimento espiritual. A casa espírita não pertence às pessoas, pertence ao plano espiritual superior, que trabalha incessantemente para a espiritualização do nosso planeta. A nossa participação na casa é a oportunidade que temos de crescer com ela. Portanto, nós temos que nos sentir felizes por poder participar de uma gremiação que tem o propósito do bem, que tem como guia e modelo nosso Mestre Jesus. Há uns 4 anos atrás, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos começou a realizar uma palestra a cada 15 dias, no domingo, virtualmente. E eles começaram me honrando com a primeira palestra e me deram um tema muito desafiante, que era o seguinte: qual é o maior desafio para o homem nos dias de hoje? Eu não sei o que vocês estão pensando com a cabeça de vocês, que desafio poderia ser esse. Mas depois de pensar bastante, eu aceitei o desafio, porque eu gosto de desafio, porque me obriga a pensar, me obriga a estudar e me ajuda a adquirir novos valores.
E eu, então, pensando, qual o maior desafio do homem nos dias de hoje? Não é? Eu não sei se esse tema fosse oferecido para universidades, o que sairia? Mas, para nós que pensamos como espírito imortal, analisando um pouco a história da própria humanidade, dos avanços científicos que nós ultimamente temos feito, que são maravilhosos, das aquisições que a própria humanidade tem feito. Por exemplo, hoje nós produzimos alimento para que todas as pessoas do mundo almocem e jantem tranquilamente. Mas ainda assim, há cerca de 1 bilhão de pessoas que passam necessidades básicas. Então é estranho que a gente tenha conquistado tantos valores materiais e a gente não consegue resolver problemas fundamentais da própria sobrevivência. Então eu cheguei à conclusão, depois de pensar bastante, que o maior desafio que o homem pode ter no momento atual é a de descobrir-se espírito. Porque isso fará uma diferença enorme no comportamento de todas as criaturas. Por que razão? Porque quando a gente descobre que a gente não é mais homem nem mulher, mas que a gente é um espírito em trânsito, vestido com uma roupa masculina ou feminina, mas que somos aqueles que, de fato, adquirem, através das experiências, todos os conhecimentos que essas experiências nos oferecem, isso muda completamente o significado da vida. Porque, não pensando mais como homem e mulher, mas pensando como espírito, a nossa meta muda de posição de significado. Porque nós temos a certeza com isso de que aquilo que satisfaz as necessidades materiais passam, deixam de existir, para fazer parte das nossas primeiras necessidades, o ato de ser e não de ter. E, incrivelmente, o ser humano só tem 2 valores. Aquilo que ele conhece e aquilo que ele sente. Porque essa é a única riqueza que cada indivíduo pode dizer é meu. Porque o resto, nós somos apenas usufrutuários. Nem o corpo físico que nos representa é nosso. Nós não podemos garantir que saímos hoje daqui vivos com o corpo. Não há nenhuma garantia que a gente não possa deixar a vida física em 1 ou 2 minutos mais. A gente não gosta de pensar nisso. Aliás, essa é uma situação corriqueira. Quando algumas pessoas estão reunidas e começam a conversar, e alguém lembra da morte, imediatamente alguém fala, ih, que conversa lúgubre, não tem uma coisa melhor para falar? E, por incrível que pareça, todos nós estamos condenados a deixar o corpo físico. Mas a gente não quer pensar nisso, a gente
não aceita esse desafio e a gente deixa para depois. Quando morrer, eu vejo o que eu faço. Não é? Há uma coisa que a gente pode pensar e tentar explicar com os padrões da vida cotidiana que a gente tem. Todos nós somos unânimes em achar e em ver que as crianças de hoje são muito mais espertas do que as crianças de 100 anos atrás. Mas as crianças de hoje são muito mais espertas do que as crianças de 500 anos atrás. Mas elas são muito mais espertas do que as crianças do homem de 10 mil anos atrás. Então, se o espírito é criado junto com o corpo, Deus está aprendendo a criar, porque ele está caprichando nas crianças de hoje, coisa que ele não fazia antes, que é um absurdo. Ao mesmo tempo, quando a gente usa do próprio conhecimento da ciência e analisa a estrutura genética do homem de hoje e compara com o homem de 10 mil anos atrás, que a gente tem acesso por causa, né, das condições de permanência de restos de corpos físicos, a gente vê que, essencialmente, não há diferença. A rigor, a estrutura genética do homem e a do chimpanzé tem diferença de pouco mais de 1%. Então, fica difícil a gente colocar esse progresso na estrutura corporal. Ela tem que ir além disso, transcender isso. Isso nos obriga a pensar que nós, que estamos aqui hoje, somos os mesmos que vivemos há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, 400 mil anos atrás. Porque nós não somos o corpo. Nós somos aquela essência que aglutina em si próprio as experiências que vão acumulando. Por isso, não é Deus que está aprendendo a criar, somos nós que estamos melhorando. Nós mesmos. Porque, afinal de contas, nós somos muito mais do que o corpo nos representa. Os estudiosos da psicologia, em todas as épocas que têm desenvolvido esse conhecimento, sem entender muito claramente esses resultados, coloca tudo isso num passe de mágica, num jogo de palavras, numa coisa difícil de compreender, que é o tal do inconsciente. Não, é como se nós fôssemos algo misterioso. A gente tem a consciência própria, mas tudo que a gente não tem domínio, que parece que sai lá do fundo da gente, está no inconsciente e a gente não sabe explicar o que é isso. Há tentativas diversas de explicar que, de alguma maneira, a humanidade guarda essas experiências todas num banco que vira um inconsciente coletivo, e o indivíduo pode buscar, eventualmente, nesse inconsciente coletivo, como se fosse uma biblioteca de memória mental, experiências de uns e outros, para, eventualmente, mostrar, que também é uma explicação um tanto difícil da gente compreender. Muito mais fácil é a gente saber
que, afinal de contas, nós somos um ser imortal que pode utilizar da experiência da vida em duas fases. Uma ligada ao corpo físico, temporária, e outra imorredoura, que acumula as experiências ao longo de milhares de anos. Que, afinal de contas, nós somos espíritos. E esse é o grande desafio do homem moderno. Se nós soubermos, tivermos a consciência clara de que nós somos espíritos, e que, por isso mesmo, uma vez existido, jamais deixará de ser. Isso significa que todas as aquisições e todas as experienciações que nós vamos tendo é conquista nossa, e que, por isso mesmo, é responsabilidade nossa também. E que não adianta a gente discutir ou ter contendas uns com os outros, porque se todos nós somos imortais, vamos ter que nos aguentar para sempre. Então é melhor aprender a viver bem uns com os outros. Olha como muda o ponto de vista. Descobrimos claramente que a melhor maneira de eliminar um inimigo não é tirar a vida corporal dele, mas é conquistá-lo para que ele seja amigo. Porque se ele se tornar amigo, não temos mais inimigos. Então, não há razão para que nós vivamos competindo. A palavra competição fica em desuso, porque a palavra mais chave para a nossa própria tranquilidade é a cooperação. Mudamos de competição para cooperação. No entanto, a ignorância humana do fato de que nós somos espíritos imortais estimula a competição. Toda a filosofia prática de vida do povo americano é de competir. E essa filosofia espalhou pelo mundo. E nós abrigamos essa filosofia no nosso cotidiano da vida. Aquele que é melhor sobressai sobre os outros e leva vantagem sobre isso. É a competição. A gente vê muito isso nos filmes dos diferentes povos. Quem gosta de série, não é? Coreana vai ver isso no cotidiano de todas as séries. A pessoa tem que vencer na vida. Aliás, isso faz parte até da educação para as crianças. Meu filho, estude para que você seja um vencedor. E o que é ser vencedor? A gente sabe muito bem responder essa pergunta, porque a gente está imbuído dela. Ser vencedor, não é para nós ainda, é conquistar as vantagens da vida material. Nós tivemos 3 revelações espirituais importantes na história, principalmente do mundo ocidental, mas ela pode ser transplantada também para o mundo oriental. A primeira delas foi as revelações que a gente teve através de Moisés,
que definiu uma regra religiosa, espiritualizante, com os 10 mandamentos. E se a gente estudar a história de todos os povos, a gente vai ver que todas elas tiveram isso de alguma forma, através de alguns missionários especiais que plantaram esses valores. Depois de vários séculos, a gente teve uma outra revelação importante que mudou para nós a própria contagem do tempo na nossa história, que foi a vinda de Jesus. E por incrível que pareça, sem entender com muita clareza esses trazimentos espirituais de valores, a gente vai adaptando esses recursos que vêm do alto para as conveniências do nosso cotidiano. E a gente esqueceu pontos fundamentais de tudo isso. Por exemplo, lá na revelação de Moisés, ele apresenta para nós um Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da escravidão do Egito. Não farás de mim imagem, seja usando as coisas da terra, seja usando as coisas do céu, seja usando as coisas do mar. Isto é, eu não sou material. Não sou perceptivo do ponto de vista do modelo material. E sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade do pai no filho, na 3ª e 4ª geração. Infelizmente, várias traduções do Velho Testamento que descreve essa experiência que foi incorporada na vida da humanidade, tem uma tradução errada, porque está escrito lá até a 3ª e 4ª geração. Até é um absurdo, porque transforma esse Senhor Deus, que não quer imagem material, num Deus injusto. E, curiosamente, a primeira revelação tem como ponto fundamental a justiça. Então, como é que um filho pode sofrer as consequências da iniquidade do pai? Mas se for, em vez de até na 3ª e 4ª geração, isso faz e muda completamente o significado. Porque na 3ª e 4ª geração já deu tempo do iníquo morrer e nascer como neto ou bisneto dele mesmo. Portanto, é ele próprio que é responsável pela iniquidade cometida e não o filho, porque isso é uma linguagem simbólica que envolve já um adiantamento de uma lei da natureza que até hoje uma boa parte da humanidade se nega a sequer pensar a respeito, que é a volta do espírito à vida corporal. A lei da reencarnação. Com Jesus, a gente aprende com clareza algumas coisas que são de fundamental importância. Primeiro, Jesus transforma a ideia da justiça na ideia da compreensão e apresenta para nós o amor como uma solução ideal. E resume todos os ensinamentos em amar a Deus sobre todas as coisas,
portanto, de uma forma que transcende o material, corroborando a primeira revelação, mas estende esse mesmo sentimento para o próximo. E para ensinar que a gente tem que amar o próximo, a medida é o próprio amor que a gente desenvolve para si mesmo. Então, é amar o próximo como a si mesmo. O que significa que se você não se ama, não tem competência para amar ninguém. E a gente deixa isso passar. A gente não para analisar isso com cuidado. Mas a segunda coisa que Jesus nos ensina é a própria existência do Espírito, que transcende o corpo físico. E ele demonstra isso com fatos. Jesus, depois de um trabalho de atendimento às pessoas que estavam em dificuldades, como sempre fazia, se afasta da multidão, quase no final do dia, e leva com ele os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago, irmãos um do outro, e se afasta da cidade, sobe uma colina e se põe a orar, a agradecer a Deus, a entrar em comunhão com o Criador, aquele mesmo Deus, apresentado por Moisés, que agora é apresentado por Jesus como um Pai misericordioso. Quer dizer, além da justiça, é preciso compreender a situação daquele que precisa ser justiçado e adequar a ele, na sua capacidade, o recurso de corrigir a iniquidade. Isso chama misericórdia. E Jesus, então, ao fazer isso, permite que 2 varões se mostrem junto com eles, aparentemente, magicamente. 2 varões são observados pelos 3 discípulos. E eles identificam esses 2 varões como Moisés e Elias. Ora, Moisés viveu da ordem de 1.300 anos antes de Jesus. E Elias, como Elias, viveu 9 séculos antes de Jesus. E se os 2 aparecem ali, é porque a vida continua. Então, eles são além do corpo físico, demonstrando claramente que a vida é, em última instância, a vida do Espírito, que é imortal. E a gente não questiona como é que os discípulos souberam que era Moisés e Elias. Porque na época não tinha carteira de identidade, não tinha fotografia, não tinha recursos de identificação de quem quer que seja. As pessoas eram conhecidas porque eram amigas umas das outras, conviviam entre si. Tanto é que os filhos ali, naquela comunidade, eram sempre chamadas por um nome filho de alguém. Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Judas, filho de Cariote. Barrabás. Barrabás, não é? Iscariote, filho de Iscariote. Então, ali não havia recurso de identificação. Como é que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias? A gente lê isso e não pergunta. Porque a gente gosta da coisa pronta.
A gente adora palestra, porque palestra parece que o palestrante vem com as coisas prontas. E aí a gente não precisa estudar para pensar com a cabeça própria. Mas o melhor jeito de aprender é pensar com a própria cabeça. É ler, perguntar e buscar a resposta. E a gente, hoje, com a terceira revelação, entende isso melhor. Mas Jesus faz mais do que isso para demonstrar que o Espírito continua e é pré-existente ao corpo, utiliza dos recursos da própria profecia que existia entre aquele povo, de que Elias havia de voltar e viria primeiro do que o Senhor para lhe preparar o terreno. E Jesus, então, identifica para os discípulos, que transcreve para nós, que Elias era João Batista, aquele Batista que o anuncia. E todos nós podemos conhecer essa história, porque está narrada, que Batista era filho de Isabel e de Zacarias, portanto, era conhecido. E alguém, no mundo espiritual, aparece para Zacarias e diz para ele: você e Isabel vão ter um filho. Esse filho vem no espírito de Elias e preparará o terreno para o Senhor. Zacarias não acredita naquela informação espiritual, duvida, e por isso fica mudo. Mas o Espírito diz para ele ainda que ele vai e precisa ser chamado de João. Por que Zacarias duvida? Porque ele pensava materialmente, pura e simplesmente, apesar de ser uma pessoa que cuidava da religiosidade daquele povo. Porque ele era preparador ali no trabalho do templo para as atividades religiosas. Mas eu sou velho, minha esposa é velha, como é que nós vamos ter um filho? Vai ter, estou dizendo. Não é? E ele então fica mudo, só volta a falar depois que a criança nasce e que estão discutindo qual vai ser o nome da criança. Porque era hábito do primeiro filho ter o nome do pai. E ele, então, discordando daqueles que falavam que deveria ser o nome do pai, ele acaba rompendo a dificuldade de falar e fala: não, o nome dele é para ser João. Porque havia um plano espiritual para isso. E Jesus, então, identifica mais de uma vez Batista com Elias, dizendo outra vez que o Espírito continua sempre e faz isso de novo quando Nicodemos lhe procura como um doutor da lei, que era conhecedor do conhecimento da época, é o PhD daquela época, né? O doutor daquela época. E Jesus lhe anuncia que para conseguir o reino dos céus, é preciso nascer de novo.
Ora, quem que é preciso nascer de novo? Aquele que sobrevive. E não é o corpo que sobrevive, portanto, ele está falando do espírito. E explica para Nicodemos. O que é da carne é carne. E a gente sabe disso. Não é? Nossa, parece com o pai, parece com a mãe. A gente identifica logo o filhinho que nasceu pela parecença. E a gente acompanha, sabe de onde veio o corpo, de que mãe, de que pai saiu aquele filho. Mas o espírito não, ele é como o vento. E o vento sopra na direção que quer. Então, o espírito a gente não vê. Quando nasce uma criancinha tão lindinha, bonitinha, perfeitinha, que a gente pega no braço, a gente não sabe quem é que está ali. A gente dá um nome para aquela criança, mas esse nome não representa a realidade que está ali escondida naquele corpinho. E Jesus, para deixar muito claro que a vida continua, ele mesmo aparece entre os discípulos depois da crucificação muitas vezes. Em situações incríveis, e está tudo fechado e ali aparece ele dentro. E desafia os discípulos para verificar que era ele mesmo. Então, Jesus demonstra com clareza que nós somos espíritos. Há uma passagem muito interessante de Jesus com os saduceus. Os saduceus eram uma sociedade que fazia parte do povo descendente dos hebreus, que vivia na Palestina, que apesar de cultivar as tradições hebraico-judaicas, eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles armam a armadilha para Jesus, usando a própria linguagem de Moisés. Moisés recomenda, porque o povo precisava crescer e tomar posse das coisas, que quando um varão de uma família mais velho casasse e morresse sem constituir descendência, o irmão dele deveria assumir a viúva e fazer descendência com ela pelo irmão. Então, era tradição. Porque a família era representada se o varão tivesse filhos, para dar continuidade à família. Esse ranço ainda existe até hoje. Não é? Mas é curioso, porque aí os saduceus armam um sofisma para Jesus e apresenta para Jesus a seguinte questão. Havia uma família com 7 irmãos. O mais velho casa com a mulher e morre antes de ter filho. Aí, em obediência à lei mosaica, o segundo mais velho casa com ela, mas também morre sem ter filho nenhum. E assim vai o terceiro, o quarto, o quinto, até o 7º. E, finalmente, a mulher também morre. E aí eles apresentam a questão para Jesus. Na ressurreição, essa mulher será a mulher de quem dos 7? Aí Jesus, condoído da ignorância e da pequena cabeça de cada um daqueles
homens doutores que se apresentavam a ele com essa questão, diz: vocês não compreenderam ainda que Deus não é Deus de mortos e de vivos, sim, de vivos. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na ressurreição, os seres vivem como anjos. E os anjos não se dão em casamento. Casamento é uma instituição material, da vida material. Veja como Jesus mostra para nós que a nossa finalidade, como espíritos imortais, é vivermos finalmente como anjos, como espíritos angelicais. Portanto, nós começamos como espíritos simples e evoluímos até atingir a angelitude. Mas a gente lê Jesus, lê os evangelhos e não pensa. Fica comportando como os saduceus, criando questiúnculas para justificar nossa ignorância que a gente toma como verdade. Porque nós nos arrogamos o direito de achar que sabemos tudo. Eu costumo dizer isso, as pessoas riem, mas é verdade. A gente sobe numa caixinha de fósforo e acha que está no topo do Everest. Porque a gente arroga para si o direito de que a gente já sabe tudo. O jeito que eu penso é o certo. Os tempos passam, Jesus sabia que a gente ia amadurecendo devagar, então nos diz, antes de ir embora, que mandaria para nós o Espírito Verdade, que ajudaria a gente a entender as suas lições, corrigir aquilo que os homens modificariam das suas lições e apresentariam novos ensinamentos que ele não podia dar naquele momento. E chama esse Espírito Verdade o Consolador. E anuncia isso mais de uma vez entre os discípulos, que transcrevem através dos evangelhos para nós. E a gente finalmente tem esse Consolador num movimento espiritual feito no mundo espiritual. Um plano extremamente bem feito e executado. E desse grupo de espíritos que trabalham com Jesus, alguns nascem entre nós para exercer a tarefa do lado de cá, enquanto outros tantos ficam do lado de lá, trabalhando juntos para trazer esses conhecimentos, para ficar conosco até a consumação dos séculos. Isto é, para sempre. E a doutrina espírita nos chega assim, porque não é doutrina dos homens, é doutrina dos espíritos. O Hippolyte Léon, que fazia parte dessa pleiade de espíritos enquanto encarnado, para mostrar, para fazer jus ao trabalho de que essa doutrina não é dele, é dos espíritos, ele não se apresenta como autor, mas como organizador, e para ficar patente que a doutrina é dos espíritos, não usa o seu próprio nome. Usa uma informação trazida por um outro espírito que diz: você viveu na época das galhas antigas,
foi um druida, e lá você tinha o nome de Allan Kardec. E ele, então, usa o nome Allan Kardec para ficar claro que a doutrina é dos espíritos. Não foi Kardec que inventou a doutrina espírita, ele coletou, organizou, estruturou a forma de apresentar, como um excelente professor que era, de forma tão bem organizada e didática, para que ficasse ao alcance de todas as pessoas, todas as criaturas. Porque a missão desse trabalho coletivo, gerenciado pelo Espírito Verdade, que a gente não sabe quem é, alguns acham que é o próprio Jesus, há especulações diversas. Eu mesmo tenho uma. A gente tem direito de pensar. É só dizer que esse pensamento é meu. Não é da doutrina, é meu. Eu assumo a responsabilidade por ela, não estou fazendo doutrina. Mas me chama a atenção que em todo o trabalho de codificação da doutrina espírita, com diferentes espíritos participando desse trabalho, João Evangelista, Paulo, vários dos discípulos ajudam nesse trabalho, mas João Batista não aparece em lugar nenhum. E Jesus diz que João Batista, dentre os nascidos de mulher, era o maior. Mas que no reino dos céus existiam muitos maiores do que ele. Portanto, ele tinha que participar, mas ele diz, é preciso que eu diminua e que ele, Jesus, cresça. Certamente que João Batista participou da tarefa, porque ele era a voz que clama no deserto, trazendo as verdades espirituais. Portanto, ele faz jus a fazer parte como Espírito Verdade. Mas, como ele mesmo diz, é preciso que eu diminua e Jesus, o Mestre, cresça. Não importa que o mundo espiritual tem espíritos maravilhosos que fazem parte da pleiade de espíritos que trabalham com Jesus pelo crescimento espiritual do nosso planeta, para a nossa descoberta de que nós somos espíritos imortais e que devemos aprender a viver como espíritos, mesmo estando no corpo físico. Sejamos homens ou mulheres, não importa, porque o espírito pode nascer com o corpo que quiser, com a cor que quiser, no país que quiser, falando a língua que quiser. Porque o que é importante não é a aparência da vida, mas a estrutura de conteúdo que nós vamos incorporar na nossa experiência para sempre, usando a experiência da vida física. Nós somos espíritos. E Kardec faz esse trabalho lindo, descobrindo e estudando o mecanismo que permite a gente investigar o mundo espiritual. Quando nós descobrimos e inventamos a luneta, nós começamos a descobrir coisas curiosas do nosso universo que a gente não sabia. Galileu fez uma luneta para ele. Não foi o primeiro, já existia. Mas ele fez uma luneta e apontou na direção de Júpiter. E descobriu que Júpiter tinha luas que giravam em torno do planeta, igual à lua que gira em torno da Terra. Foi fantástico.
Quer dizer, a luneta permitiu a gente descobrir um novo mundo fora da Terra. Hoje, nós temos observatórios especialíssimos, fantásticos, enxergando coisas que nós sequer imaginaríamos que existissem. Até 1915, 1918, ninguém sabia que existia galáxia. Para nós, aquilo era um esbranquiçado, e mesmo com lunetas boas, eram esbranquiçados estranhos, que a gente chamava de nebulosa. Até que a gente conseguiu resolver, com mais precisão, através de telescópios mais potentes, e enxergamos que aquilo era um verdadeiro arquipélago de estrelas reunidas em torno de um núcleo comum. Não era nebulosa. Eram estrelas, milhões e milhões de estrelas juntas, girando em torno de um núcleo comum, fora, numa distância tão grande que não fazia parte do conjunto de estrelas que a gente observa a olho nu. E aí a gente denominou isso de galáxia e descobrimos que a própria Via Láctea é a nossa galáxia. E nós enxergamos as estrelas dela porque estamos dentro dela. Mas não enxergamos as estrelas das outras galáxias que estão muito longe, senão com instrumentação precisa para fazer isso. E hoje nós ficamos admirados, aí abrimos os nossos celulares, todo dia tem foto nova do James Webb, que enxerga o universo com luz infravermelho, que o nosso olho não enxerga. Aumentamos a capacidade perceptiva do nosso olho. Temos observatórios de radiação gama, de radiação X, de radiação ultravioleta, de radiação da luz visível, de radiação do infravermelho e de micro-ondas, e de rádio, ondas de rádio. Estamos vasculhando o universo em todas as frequências da radiação eletromagnética e descobrindo que o nosso universo é fantástico. Só a nossa galáxia, Via Láctea, tem mais de 200 bilhões de estrelas. E com a precisão de medida que nós estamos fazendo, nós estamos descobrindo planetas diversos. Numa experiência simples que a gente observa daqui, quando Vênus entra na frente do Sol, é um pontinho escuro que atravessa a superfície vista daqui, na frente do Sol, aquela manchinha escura atravessa, e a gente pode medir o tempo de trânsito. E esperar um tempo e repete de novo. Aí a gente inventou um instrumento de medida óptica tão preciso que se a estrela não estiver tão próxima quanto o Sol, mas estiver 400, 500 anos-luz de nós, ainda assim aquele planetinha que a gente nem enxerga direito a superfície da estrela, mas quando o planetinha passa na frente, a luminosidade dela cai, uma fração extremamente pequena, mas a gente é capaz de medir. Mede o trânsito do planeta na frente, e se ficar observando, de repente vê de novo, e a gente descobre que tem um planeta girando lá. É um outro sistema planetário semelhante ao nosso. Nós já temos mais de 5.000 planetas que giram em torno de outras estrelas descobertas. E já descobrimos um sistema planetário tão complexo quanto o nosso, com 7 planetas girando em torno da mesma estrela. 5 planetas. A nossa estrelinha mais próxima de nós, que é a Alfa Centauro, próxima, que está a 4,1 ano-luz de nós, tem planeta girando em torno dela. Tem um mundo vizinho logo ali. Porque 4,1 anos-luz é muito pouquinho. Só a nossa galáxia tem 100.000 anos-luz
de diâmetro. Isto é, se a gente viajar com a velocidade da luz, sair de uma extremidade, atravessando pelo centro, a gente gasta 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Mas existe uma outra galáxia vizinha a nós, que está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isto é, a luz que saiu de lá, quando a gente enxerga aqui, saiu de lá 2 milhões de anos atrás, e a gente está enxergando agora. Se ela explodir, a gente só vai saber daqui a 2 milhões de anos. Porque a luz tem uma velocidade finita. E a gente hoje enxerga 13 bilhões de anos-luz longe de nós. E tem galáxias. Os cientistas, astrofísicos, hoje estimam que o nosso universo observável tem pelo menos 2 trilhões de galáxias. E há galáxias que têm mais de 1 trilhão de estrelas. Os cientistas já, com as informações do exoplanetas que a gente já observa, estima que pelo menos cada estrela da nossa galáxia tem 2, em média, 2 planetas. Ora, então tem 400 bilhões de planetas só na nossa galáxia. Vocês acreditam que só a gente que tem vida? É desafiante para nós. A vida é abundante no universo. E a doutrina espírita nos mostra com clareza, explicando para nós aquilo que Jesus, há 2 mil anos, já tinha dito. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Então, a gente não leva a sério as informações espirituais. Porque nós nos satisfazemos com a vida material. Só que nós somos desafiados a todo instante a garantir a vida material, porque nós não podemos. Porque todos nós vamos deixar a vida física. Se a gente dissesse assim, olha, daqui a 1 mês, todos vocês vão ganhar uma passagem para estadia, garantia, para ficar 1 ano no Alasca. Daqui a 1 mês. O que nós faríamos? Já que eu vou para o Alasca, quer saber como é que é lá. Que língua fala lá? Qual é a temperatura média? Qual é o hábito do povo? Como é que eu vou ser capaz de sair dessa experiência bem? A gente vai buscar informação, não é? Isso é o mais sensato que a gente pode fazer. Ora, todos nós vamos para o mundo espiritual, porque o nosso corpo vai morrer. E por que ele não se prepara para isso? Quando eu morrer, eu vejo o que eu faço. Vê nada, aí está lascado. Já está no meio da confusão. Imagina você dormir aqui, alguém te dá uma anestésico, põe no avião e te larga lá no Alasca com a roupa do corpo que se tem aqui. Que desespero não é acordar no Alasca. É assim que a grande maioria da humanidade acorda no mundo espiritual. Porque a gente não quer falar da morte. Porque a gente acha que a morte ainda é o fim de tudo, ou é a surpresa, não é? Que pode ser muito desagradável. Então, a doutrina espírita utiliza do instrumento da mediunidade, como o telescópio usa para investigar a natureza. Como o microscópio a gente usa para investigar a vida no muito pequeno. A gente usa a mediunidade para investigar o mundo espiritual. Foi isso que Kardec fez. E coletou, através desse recurso técnico,
todas as informações de fundamental importância sobre o mundo espiritual. E escreveu 5 livros que a gente tem preguiça de estudar, que é do nosso primeiro interesse, porque todos nós vamos para lá, viemos de lá e vamos voltar para lá. Porque Moisés continua vivo, porque Elias continua vivo, porque Jesus não é morto. O Jesus crucificado, para nossa doutrina espírita, desceu da cruz e está junto conosco. Nós não precisamos adorar um Cristo crucificado. Nós precisamos aprender com o nosso guia e modelo, o Cristo vivo, convivendo conosco. Nós somos espíritos imortais. Todos os dias que a gente dorme, a gente passa de 7 a 8 horas fora do corpo físico, como espíritos imortais que somos. 1/3 da vida a gente passa dormindo e não sabe o que fazer com esse tempo. Eu estudo. Aprendi nos meus 18 anos que a gente é um espírito imortal. Li, fiquei curioso, imediatamente me preparei para fazer parte de reunião mediúnica e conheço, através da própria experiência, a realidade do mundo espiritual. Vocês já viram um elétron? Quem já viu um elétron? Vocês acreditam que o elétron existe? Eu não acredito, eu sei, porque eu meço ele no laboratório. Eu sou físico, trabalho no laboratório de física, meço as propriedades elétricas e magnéticas do elétron na estrutura atômica. Eu sei que o elétron existe, nunca vi, mas eu sei quais são as propriedades que ele tem e sei medir essas propriedades em diferentes situações que o elétron se apresenta. Ora, na reunião mediúnica eu aprendi isso também. Eu sei medir um espírito, conversar com ele, interagir com ele. Desenvolvi até percepção que eu sinto quando o espírito está perto de mim. Todos nós temos esse recurso. A gente não precisa acreditar, a gente precisa saber. Eu não acredito que os espíritos existem. Eu sei. Já conversei com vários espíritos, amigos meus que morreram antes de mim. Surpresa. Em surpresa, porque eles vêm quando eles querem e podem, não quando eu quero. Porque o elétron me obedece. Mas o espírito não, ele tem vontade própria. Mas eles vêm, nos surpreendem. Do mesmo jeito que os discípulos ficaram surpresos de saber que Elias e Moisés estavam ali. Porque eles se identificam para nós. Não somos nós que os identificamos. Por isso que os discípulos sabiam. Porque Moisés e Elias se identificaram para os 3 discípulos que assistiram à transfiguração descrita no Evangelho. Como os apóstolos souberam identificar Jesus, porque Jesus se fez identificado por eles. Na estrada de Emaús, Jesus se camufla e vai com os 2 discípulos, conversando com eles, encontra no meio do caminho. Eles só descobrem no final, porque Jesus se identifica para eles. O Espírito é como o vento. A gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Se nós somos espíritos imortais, nós temos que aprender a viver como espíritos imortais. Não somos mais homens e mulheres. Nós só estamos temporariamente. Então, a gente tem que mudar a vida.
Não basta saber. É preciso aproveitar esse conhecimento e nos transformarmos em criaturas realmente espirituais. A verdadeira missão do Espiritismo é espiritualizar todas as atividades humanas. Todas, inclusive as religiosas, que apesar de tudo ainda não são espiritualizadas. Então a gente vai espiritualizar a profissão, a espiritualizar a nossa relação com o semelhante, espiritualizar o motorista deseducado que nós somos, o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Mudar o nosso comportamento. Porque a doutrina espírita não está aí para ser mais uma religião, a gente não precisa de mais uma religião. Tem muitas. A gente precisa de religiosidade, de sermos, de vivermos como espíritos imortais, a caminho da angelitude, como nós devemos ser. Que é essa a mensagem do Evangelho, da vida de Jesus entre nós. Que os 25 anos do Chico Xavier aqui seja essa oportunidade para todos nós. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Otacílio, obrigada. E nós somos assim, não existe, não é privilégio, né? Mas que noite, que momento, que a gente possa levar todas essas orientações, todas essas reflexões para nós, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos melhores, né? 25 anos, que nesse momento a gente possa renovar os nossos propósitos de mais 1, 2, 3, 10, 25. Eu não estarei mais aqui, mas vocês estarão. Então, que a gente possa continuar nessa tarefa. Bendita a doutrina espírita que nos abre o coração, que nos abre a mente, para que nós possamos entender realmente quem somos, espíritos imortais. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a todos vocês e dizer que no final o Otacílio vai estar ali na frente, porque ele vai autografar uns livros. Nós temos ainda, né, Rose, livro aí, quem quiser, é da primeira parte do Livro dos Espíritos. É de autoria do Otacílio e ele vai poder conversar com vocês, tá? Então, nós estamos nos despedindo, eu vou passar ainda a palavra para o Otacílio, mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram, o nosso muito obrigada. Sentir essa energia, esse carinho é muito bom. E agradecer vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube. Muito obrigada. Que nós possamos continuar nessa tarefa. Deixem seus likes nesse vídeo, para que ele possa ser repassado para muito mais pessoas. Fez bem para nós, naturalmente fará bem para muitas pessoas. Então, a todos vocês, o meu carinho e o meu abraço. E nós queremos convidá-los para a próxima terça-feira. Nós teremos aqui Daniel Santos, ele vai trazer o tema A Necessidade da Compreensão. Então, é o nosso encontro da próxima terça. Um grande abraço a todos, que Jesus continue nos abençoando, abençoando essa casa de oração, de paz e de luz. E eu vou pedir para o Otacílio que faça a prece final, encerrando o nosso trabalho da noite.
procuremos, então, nesses instantes, buscar as forças superiores da vida que emanam de Deus e que são trazidas para o nosso planeta por esse amigo incondicional que nos ajuda desde o nosso começo, nosso querido Mestre Jesus. E buscando a presença deles em nosso coração, possamos dizer: Pai amado, agradecemos de todo o nosso coração por sermos teus filhos. Querido Mestre Jesus, agradecemos de toda a nossa força por termos em Ti o nosso irmão mais velho, o nosso Mestre. Estendemos a nossa gratidão, Senhor, a esses espíritos bondosos que Te representam junto de nós, mensageiros de Teu amor, que cotidianamente nos acompanham, nos ajudam, como amigos invisíveis, muitas vezes, ou muito poucas vezes, identificados por nós, por nossa distração com os valores reais da vida, mas que não nos deixam ainda assim, e nos amparam, nos sustentam, nos dão forças nos momentos de desafios mais difíceis que a vida nos oferece. Somos gratos, Senhor, por tudo que temos recebido, por termos entendido, Senhor, que somos espíritos imortais, que somos legislados, Senhor, por leis sábias, que não só governam o mundo físico, mas também o mundo espiritual, o mundo comportamental. Leis estas, Senhor, que têm a finalidade única de fazer-nos felizes mais rápido. A Tua misericórdia, Senhor, nos premia todos os dias. Tu és o nosso Pai paciente, aquele representado pela parábola do filho pródigo, que tanto tolera o filho ingrato junto, que ele não reconhece a própria vantagem de estar contigo, como aquele que sai e te nega, e vive desajuizadamente pelo mundo, experienciando dores e sofrimentos. Mas volta e encontra teus braços abertos. Ajuda-nos sempre, Senhor. Ensina-nos a estarmos contigo sempre. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, Senhor.